Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, go! Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Quando se rendem, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Uau! Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, oh! Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Galileu, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre, para sempre.
coisa peço ao Senhor, eu a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Senhor, tua graça me basta, Senhor, tua presença me sustenta, Senhor. Feche seus olhos, pensem somente agora no papai, que já está conosco. Eternas, seu cuidado é constante conosco, porque Ele tem guardado as nossas vidas, porque Ele tem guardado, Senhor, as nossas famílias. Graças damos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Então, nessa manhã, irmãos, reflitam no quanto o Senhor tem sido bom para cada um de nós. Reflitam no cuidado do papai para conosco. Vamos estar orando nesta manhã, agradecendo por tudo mesmo, até pelas dificuldades que nós enfrentamos. Vamos agradecer. A igreja esteja à vontade para adorar, para glorificar, porque o Senhor merece tudo de melhor que sai dos nossos corações. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer por cada um de nós, porque sabemos que a boa obra que o Senhor começou para te glorificar, para te bendizer, para, Senhor, adorar o teu santo nome. Te pedimos, Deus, que receba com cheiro suave todo esse culto, toda a adoração da tua família aqui representada, Senhor. Nós te pedimos por cada um dos irmãos que está aqui nesta manhã, que esta manhã seja para preenchimento do teu Santo Espírito, ó Deus, que esta manhã seja para preparação para tudo que vamos fazer durante esse dia, Senhor, e que seja tudo para a glorificação do teu nome, Jesus. Nós te adoramos, nós te bendizemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Convido a igreja a colocar de pé, abrirem as suas Bíblias em Romanos 8.
Nós vamos ler de 1 a 19, todo o texto básico da nossa lição desta manhã é de Romanos 1 a 30. Nós vamos ler de 1 a 19. Romanos 8, de 1 a 19. Nós vamos ler na tradução que está ali, para não ficar, né, línguas estranhas aqui na igreja, né? Traduções estranhas, diferentes. Eu vou ler os ímpares, os irmãos os pares. Palavra edificante para nós nesta manhã. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é da carne, para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará a vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para ver o sujeito a carne. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio da qual clamamos, Abba, Pai. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Eu peço para voltar no verso 18. Vamos ler todos juntos, irmãos? Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Oh, glória! Que palavra abençoada!
Palavra edificante, né, irmãos? Poder sentar a igreja. Nós vamos estar tendo essa no nosso coração, essa certeza de que com Cristo somos mais que vencedores. O nosso pecado já foi pago na cruz com Cristo. Amém? Amém, igreja? Convido o Ministério de Música. Nós vamos estar adorando. Mas antes, enquanto o Ministério se prepara, vamos aos nossos avisos. Avisos, pastor? Sábado, palestra para os homens. Todos os homens aí, ó. Irmãos, varões valorosos. Sábado nós temos aqui, né? Os irmãos terão uma palestra edificante aqui. Então os pastores que virão, né? Os preletores, os irmãos venham prestigiar, participar. Convidem outros homens, né? E que seja uma noite de bênção, de edificação para a vida dos irmãos. Mais algum aviso? Irmã Eunice. Os irmãos entenderam direitinho? À noite ainda, vamos trazer os alimentos, né? Para preparar essa cesta, para abençoar esta família. Irmã Marília? Para toda a igreja. Só para mulheres. Mulheres valorosas. Agora é para vocês o recado, né? Para nós. Para vocês não, para nós. Sexta-feira, irmã Marília, a partir das 9h da noite, vai até meia-noite, se eu não me engano, não é isso? Estaremos aqui em nome de Jesus, amém? Vamos continuar adorando o nosso Deus. Graça e paz, amados, amém? Vamos adorar o Senhor? Momento de ceia, momento que o Senhor nos concede estar aqui, pela graça e misericórdia do Senhor, momento de nós relembrarmos o que Cristo fez. Convido você a se colocar de pé, aquele que puder, aquele que quiser, e vamos adorar aquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Enquanto isso, você tem a oportunidade de trazer seus dízimos e ofertas. Você que trouxe sua oferta também, seus dízimos, fique à vontade. Jesus, você
adoramos, Senhor. Aleluia. Nós te exaltamos. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Desde a antiguidade, nunca se viu, nunca se ouviu um Deus como o nosso Deus. Ele reina eternamente e sempre reinará. Adoremos ao Senhor com esse cântico de adoração ao Pai. Senhor, nós te adoramos, Deus. Nós te glorificamos, pois só Tu és digno de ser adorado, digno de ser exaltado, ó Pai. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome nesta manhã, ó Pai, como família, como corpo em Cristo Jesus, ó Deus. Uma só fé, ó Deus, um só amor, unidos, ó Deus, em Te adorar, Te exaltar e glorificar o Teu santo nome, ó Deus. Nós agradecemos pelas ofertas, ó Deus, ao altar, ó Deus, os dízimos, ó Deus. Pedimos que o Senhor continue abençoando, ó Deus, derramando as Tuas bênçãos, ó Pai. E agora também, ó Deus, neste momento, ó Deus, nesse memorial, ó Pai, a ceia do Senhor, que o Senhor continue conosco, ó Deus. Nós possamos Te exaltar, ó Deus, Te glorificar, ó Deus, louvar e bendizer o Teu santo nome, ó Pai, nesta manhã, ó Pai. É a oração que eu faço em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. A palavra está com o pastor.
Graças e paz, irmãos. Sejam todos. Som. 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 Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, neste lugar maravilhoso de adoração, neste momento de entrega. Quero te convidar nesta manhã para juntos estarmos neste propósito de adoração, de receber esta graça que é poder celebrar a ceia do Senhor. Momento de alegria, um momento de comunhão, momento de adoração, de lembrança de que um dia nós não éramos povo de Deus. Um dia nós não pertencíamos à família de Deus. E Ele nos resgatou. E Ele nos tirou com a mão forte lá da escravidão do pecado, assim como o povo de Israel foi liberto da escravidão de Faraó. O Senhor nos libertou, nos trouxe para a sua presença. Quero ler com os irmãos a palavra Primeiro Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Versos 23 até o 26. 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 23 até o verso 26. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Deus abençoe a sua palavra em nossos corações nesta manhã. Quero compartilhar com os irmãos e meditar nesta palavra que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Coríntios, a igreja na cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade não dentro da nação de Israel. E lá naquela cidade grega, tinha uma igreja, nós chamamos igreja aos Coríntios, a igreja dos Coríntios. E aquela igreja, ela estava numa cidade que não conheciam o Deus de Israel. Aquela cidade que estava mergulhada em todos os pecados de idolatria, de feitiçaria, de prostituição. Uma cidade que tinha costumes diferentes do que Deus requer para que o seu povo ande. E lá estava aquela igreja que tinha, e era uma igreja que era composta de pessoas que vieram daquela sociedade pagã. Era uma igreja composta de membros, como é hoje aqui, eu, você, nós aqui presentes, nós somos membros desta igreja, mas nós somos
participantes deste bairro, desta cidade ou deste estado do Espírito Santo. E não é diferente dos nossos dias, como na igreja lá de Corinto. Paulo aqui ele está trazendo, falando a respeito da ceia do Senhor. Paulo aqui ele está trazendo esse ensinamento, escrevendo esta carta para orientar aquela igreja, até o modo de celebrar a ceia. Tanto é que o apóstolo Paulo vai dizer sobre diversas coisas para esta igreja, para que ela se enquadre no padrão que Jesus Cristo determina para que a igreja ande. E aqui neste ponto, neste capítulo 11, o versos 17 até o verso 33, Paulo escreve a respeito da ceia. Primeiro ele começa dizendo lá no versículo 17, entretanto nisto que lhes vou dizer, não os elogio. Paulo escrevendo, olha irmãos que estão aí na igreja de Corinto, eu não posso elogiar vocês. Eu não posso elogiar vocês por quê? Pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Imagina, irmãos, a igreja batista de Castelo Branco, receber esta palavra de Deus através do Espírito Santo, dizendo que Ele não nos elogia, porque as nossas reuniões valem mais para mal do que para bem. Não é de arrepiar os nossos cabelos se nós tivermos temor do Senhor? E na celebração da ceia, este momento que eu trago para a nossa comunhão, para a nossa reflexão nesta noite, nesta manhã, que a palavra de Deus nos mostra, o apóstolo ensinando, orientando a igreja. E olha aqui no versículo 18. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem na igreja, há divisões entre vocês, até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. A palavra de Deus, ela nunca esconde o erro da igreja. A sua palavra nunca esconde os erros do povo de Deus. E no dia de celebração da ceia, eu trago esta reflexão, para que eu e você possamos estar pensando sobre isto. As nossas reuniões, os nossos encontros no templo, ou nas casas, ou onde quer que for, precisa ser encontros que abençoem as pessoas, que seja comunhão uns com os outros. Como eu disse, orientei aqui outro dia, que nós, quando chegarmos aqui no templo, nós não podemos chamar a atenção de ninguém, nem antes, durante e nem depois do culto, porque o culto é um momento de adoração e comunhão. Nesta manhã de domingo, irmãos, ao celebrar a ceia, momento de lembrança. Lembra que eu falei? Nós não éramos povo de Deus. Mas pela graça de Deus, agora nós somos povo de Deus. E eu li aqui na quinta-feira, nós somos nação santa, sacerdócio real, para a adoração. Então, eu e você somos sacerdotes e sacerdotisas, as mulheres, que apresentemos a Deus a nossa oferta de adoração. Nesta manhã eu quero ainda compartilhar com os irmãos. Coloquei no WhatsApp da igreja, no grupo, a mesa do Senhor. Vamos trazer à nossa memória aquela primeira ceia que Jesus celebrou na quinta-feira, na mesma noite em que ele foi traído. Jesus Cristo naquela casa, cedida por alguém
piedoso. Naquela mesa estava Jesus e os discípulos, os 12. Quem é que estava naquela mesa? Somente os escolhidos pelo Senhor. Além dos 12, apenas Jesus Cristo estava com eles. Não era para qualquer um. Era somente para os escolhidos. A mesa do Senhor é para os escolhidos. E o que eu aprendo, medito a respeito da mesa do Senhor. Que na mesa do Senhor precisa ser uma mesa de obediência. Como diz aqui a palavra do Senhor, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Aqui Paulo, ele demonstra a obediência de entregar, de falar, de ensinar, de corrigir. No sentido de ser obediente. Então, para estar na mesa do Senhor, precisas ter um coração obediente. Uma mente voltada para os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, porque Ele te convidou para esta ceia, Ele te escolheu para esta ceia, Ele te escolheu para servir, para adorar. E você não é qualquer um, você é um escolhido do Senhor. E sendo escolhido do Senhor, você tem assento permanente na mesa do Senhor. Mas precisa ser a mesa da obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Repito, obedecer é melhor do que sacrificar. No passado, no Antigo Testamento, as pessoas pecavam, e depois levavam um animal para apresentar em sacrifício. Coitadinhos dos animais, não é isso? Se fosse hoje, os direitos dos animais iria processar muito crente, não é isso? Pecar sabendo que é pecado. Depois vai pedir perdão. É lógico que Deus perdoa sim todos os pecados, irmãos. Mas a Bíblia ensina que é melhor obedecer do que sacrificar. Pecar sabendo que está pecando, para depois pedir perdão, é desagradar a Deus, é ir contra a santidade de Deus. Então, o Senhor Jesus nos convida para a mesa da obediência. A mesa da obediência. Em segundo lugar, irmãos, a mesa do Senhor Jesus é a mesa da comunhão. Como está a sua vida hoje? Você tem algo contra alguém? A mesa da comunhão. Neste relato aqui de Paulo, se referindo a algo que já tinha acontecido com Jesus antes da morte de Cristo, que eu recebi do Senhor também, vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse. Partir o pão aqui nesse versículo, irmãos. Quando nós lemos que o Senhor Jesus partiu o pão e distribuiu entre os discípulos, e distribuiu entre os convidados que estavam ali. É no sentido de
praticar a comunhão. Que Paulo vai dizer aqui neste mesmo capítulo, que antes a igreja de Corinto, alguns chegavam mais cedo e tomavam o vinho todo, comiam o pãozinho todo, e aqueles que chegavam depois ficavam sem comer nada. E aqui neste texto, Paulo demonstra que Jesus Cristo, ele esperou todos estarem à mesa, sentido de comunhão. Mesmo Judas, antes de entregar Jesus, estava na mesa. No sentido de que Jesus, ele não olha para as nossas imperfeições. Veja bem, irmãos, mesmo o traidor que ali estava, mesmo aquele que negou a Cristo logo depois, o Pedro, Jesus reparte o pão. Ele não deu o pão só para João, que era bonzinho. Ele não deu o cálice de vinho só para Tiago. Não, ele entregou a todos. Comunhão. Nós somos diferentes, todos diferentes uns dos outros. Com as nossas fragilidades, com os nossos acertos, com a nossa obediência ou com a nossa desobediência, nós somos o corpo de Cristo. Não podemos fazer acepção de ninguém, por mais diferente que seja da gente. Então a mesa de Jesus Cristo é a mesa da comunhão. A mesa da obediência, a mesa da comunhão. E também a mesa de Jesus, do Senhor, a mesa do Senhor, é a mesa de confissão de pecados. Ali naquela mesa em que Jesus Cristo estava assentado com aqueles 12 discípulos, Ele estava oferecendo para eles um momento de confessar os pecados deles. Já bem, o Senhor Jesus sabia, Ele é Deus. Ele conhecia que Judas estava o traindo. Ele sabia que logo mais, no outro dia, Pedro iria negá-lo. Ele sabia que logo no outro dia, todos os demais discípulos iam afastar dele. Mas ali ele dá a oportunidade de confessar pecados. E olha que ele vai mais profundo, ele vai dizer logo para Judas: olha, alguém vai me trair. Numa demonstração de que ele conhecia o coração de Judas, ele conhecia o coração de Pedro, ele conhecia o coração do Admar, ele conhecia o coração do João, de todos os nós que aqui estamos. Ele conhecia, não, ele conhece. E na mesa do Senhor, então, além da mesa da obediência, da comunhão, é também a mesa da confissão de pecados. E agora, a aplicação para mim e para você, olhando para este exemplo que eu citei de Judas e Pedro. Não que eu esteja discriminando eles, mas o que a Bíblia, a palavra nos mostra e que eu posso tirar como lição para a minha vida. Eu e você, nós estamos ouvindo os conselhos de Deus? Nós estamos ouvindo, nós estamos aproveitando a oportunidade que Cristo está nos dando aqui agora, diante desta mesa, aqui simbolizando a morte e ressurreição de Cristo, simbolizando o sangue de Jesus Cristo nessa taça de suco, simbolizando o corpo de Cristo, que está aqui em espírito, através do Espírito Santo, que nos ajuda a entender, que nos conforta, que nos consola, que nos ensina. Então, diante da mesa do Senhor, vivemos tempos difíceis, assim como os discípulos viviam. Na época dos discípulos, na época de Jesus Cristo, em que
Paulo destaca que esta história, os discípulos viviam em aperto, perseguidos pelo imperador romano, perseguido pelos governadores da Judéia, perseguido pelas autoridades eclesiásticas, até mesmo as autoridades eclesiásticas, os sacerdotes perseguiam os discípulos. E eu e você, agora no século 21, também estamos vivendo dias difíceis, de perseguição. De tentação. Quantos crentes estão sendo aprisionados hoje, em algum lugar do mundo, só pelo simples ao redor do mundo, não somente dos batistas, mas em todas as denominações. Então, nesta mesa da confissão de pecado, eu te convido nesta manhã, irmão, ou irmã, você está sendo obediente? Você está praticando a comunhão? Paulo diz, da mesma forma, depois da ceia tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso, sempre que beberem, em memória de mim. A mesa do Senhor também é a mesa da recordação. Recordar. É um memorial. A celebração da ceia é o memorial. Recordação de que nós éramos escravos do pecado. Conforme a irmã Paula leu com a igreja em Romanos capítulo 8. A mesa do Senhor é a mesa da lembrança. Eu era escravo do pecado. E agora eu sou livre. Nós éramos, você era. Eu, você, nós éramos escravos do pecado. E agora somos libertos. E podemos então recordar. Devemos fazer isto, irmãos, com alegria no coração. Com a nossa consciência tranquila. Porque o Espírito Santo que nos capacita, que nos orienta, ele não tira de nós a capacidade de pensar. A mesa da lembrança. Recordando. Como seria bom se fosse todos os dias, não somente aqui no templo, mas também nas nossas casas. A mesa do Senhor na sua casa. A mesa da sua casa, a mesa física, irmãos, da sua casa. Nós já ouvimos palestra aqui na igreja sobre as 3 mesas, não é isso? Mas para quem não tem mesa também não tem problema, não é a mesa física que eu estou falando. De repente na sua casa não tem mesa, não tem problema, mas tem você. É você que interessa para Deus, não é a mesa. É você que interessa para Deus, não é o cálice. Aqui simbolizando, é você. Que
deve ser constante em nossas vidas. Quero convidar aqui o irmão João e a irmã Rosemary, pode me ajudar aqui? Também o irmão Agostinho e a irmã Raquel. Irmão Agostinho e a irmã Raquel também, pode vir aqui, do lado. Diáconos substitutos, que os outros não estão presentes. Te convido nesta manhã, irmão, a pensar sobre a mesa do Senhor, a mesa da obediência, a mesa da comunhão, a mesa da lembrança e a mesa da confissão de pecados. Quero convidar o irmão João para estar agradecendo pelo pão. Amém. Convidar o Ministério da Música para cantar mais um cântico, enquanto os irmãos João e Rosemary entreguem o pão a todos os membros da igreja que vão participar da ceia, desta igreja, da igreja do Senhor Jesus, que esteja em comunhão com a igreja e com o Senhor, está apto a tomar a ceia do Senhor segundo a sua consciência, enquanto os irmãos estão distribuindo, nós vamos cantar um cântico. Graças, Senhor. Te agradeço. Fazer por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, Te agradeço. tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço.
declarar. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, Te agradeço. Glória a Deus. Algum membro ficou sem tomar o pão? Se algum membro ficou sem receber o pão, faça um sinal para que o diácono possa lhe entregar. Este é o momento de comunhão. Momento de comunhão. É uma refeição. Imagina. Pense Jesus Cristo naquela mesa, junto com os discípulos, podendo olhar nos olhos, como estou olhando aqui para o irmão Agostinho, para a irmã Raquel, como estou olhando para vocês. O amor de Cristo. Quanto tempo a gente perde, quantas oportunidades a gente perde por não praticar a comunhão. Quanto estrago tem feito na vida dos crentes a falta de comunhão. E ao comer este pão, nós estamos lembrando que Jesus Cristo, perfeito, Aleluia. santo, Santo és. deixou, Glória a Deus. se deixou ser morto por causa dos nossos pecados. Isso é comunhão, é morrer uns pelos outros. Comamos este pão. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. E ao contemplar aqui, ó Deus, este suco de uva, simbolizando o sangue de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Salvador, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas fraquezas, Pai. Recebe, ó Deus, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. Só o Senhor é Deus. Aleluias, louvado seja o teu nome. Da mesma forma, eu pedi ao irmão Agostinho e irmã Raquel para distribuir o cálice. Pode pegar aí. Um de um lado do outro. Enquanto eles distribuem, nós vamos continuar cantando. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Meu coração e o meu louvor, com
as mãos aos céus, louva-te, Senhor, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou, graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz, graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou. Graças dou Aleluia, Deus. pelas bênçãos que nós não merecemos. E conforme o hino que nós nem vemos, mas nós podemos recordar, lembrar, através desses dois emblemas, nesta manhã de domingo, Aleluia, Jesus. quando nós recordamos a morte e a ressurreição de Cristo, Aleluia, Deus. nós ouvimos nesta manhã a mesa da obediência, a mesa da comunhão, a mesa da confissão de pecados. E ao olhar para este cálice, nós podemos relembrar o que Cristo fez por nós. Isso aqui simboliza o sangue de Cristo. O sangue é vida. O sangue de Jesus Cristo nos deu vida eterna. Glória a Deus. Aconteça o que acontecer na sua vida, irmão, esteja sempre na sua lembrança. Ei, Jesus. Jesus Cristo morreu Obrigada, Deus. pelos seus pecados e te Obrigada, libertou. Senhor Jesus. E que agora não há mais condenação Glória a Deus. para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Tomamos este cálice com ações de graças, no nome de Jesus. Você pode estar trazendo o seu cálice aqui. Não precisa encostar uns nos outros, tá? Por causa do distanciamento. Mas você pode trazer o seu cálice aqui. E eu quero convidar as crianças aqui. As crianças que estão aqui. Para que a irmã Raquel distribua essas frutas ali. Cuidado que tem umas ali que não são. Isso aqui não é não, tá? Só essas aqui. A irmã Raquel distribui com as crianças, tá? Raquel distribui com as crianças. Sempre a ti eu tudo que tiver, isso pode dar para as crianças. graças dou, E os adultos, os membros, graças tragam o seu dou, cálice, sempre a ti respeitando a distância, tá? Graças dou, graças dou. Crianças e adolescentes, tá, irmã? Crianças e adolescentes, tá, irmã? Crianças e adolescentes, tá? Pode ser. Pode.
Dentro de 5 minutos teremos a escola bíblica. Dentro de 5 minutos teremos a escola bíblica. Que Deus nos abençoe. Amém.